Beatriz que possa ajudar? Boa tarde. Quem é esse exame dele? Licença, viu? Estou vendo aqui que é para José Wilson. Isso. Pronto. Paciente Welton, não é isso? É. O Elton muito Lima. Pronto. Pode se sentar aí um pouquinho. Você seja um chá, uma água, um cafezinho? Não, obrigada. Vamos passar uma mão com gel, né? Prevenir. Olha, cadê? Só um minutinho. Tá bom, obrigada. José Wilson. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Seu paciente chegou, Welton. Obrigado. De nada. Boa tarde, senhora. Tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Vamos lá? A minha passada é o X. Paciente Welton do Nascimento vai realizar o exame de perna esquerda, ao X, certo? Durante a realização do exame, eu irei colocar os EPIs no paciente, o protetor de côndula, certo? Para proteger da radiação, certo? E vou colocar o protetor de tireoides, porque as glândulas são muito sensíveis e o protetor vai evitar a radiação. Se o paciente, o senhor pode se aproximar da cama para poder realizar o exame, certo? E as rotinas de exame para a perna geralmente é AP e perfil, certo? O chassi utilizado é o 30 por 40, certo? Podendo ser utilizado o 35 por 43, dependendo da estrutura do paciente, certo? O paciente irá ficar em decúbito dorsal, certo? Paciente em decúbito dorsal, certo? Podendo ficar em semidecúbito, sentado, certo? Não tem nenhum tipo de problema, certo? O chassi utilizado é o 30 por 40. Como o meu paciente tem uma estrutura um pouco maior e eu quero que não saia cortado as articulações principais do joelho e do tornozelo, eu prefiro realizar o exame no chassi 35 por 43, por questão de segurança e até para facilitar na questão do diagnóstico. Certo? Então, o chassi, eu vou utilizar o 35 por 43 na diagonal, pegando muito com cuidado na perna do paciente, porque eu não sei onde está a questão da parte da patologia. O AP de perna, certo? Chassi na diagonal. Chassi na diagonal, certo? O raio central. A distância é 1 metro, certo? O marcador sempre do lado direito do paciente, certo? A distância de foco filme, 1 metro. O raio central direcionado no ponto médio da perna, na diáfise da tíbia, certo? A luz de colimação. Irei colimar, certo? Toda a estrutura da perna. Proximal e tibial, fenotibial e tíbio talar, ou tíbio tarso, certo? E nesta posição, o AP de perna, certo? Pegando todas essas estruturas. Se o paciente, o senhor não se mexe, certo? Para não gerar um artefato de imagem. Seu exame sair perfeito.
Ok? Ok. Ok, realizamos o AP de perna, certo? Os critérios de avaliações para esse exame, a gente pode visualizar os côndilos medial e lateral, o corpo, a diáfise da tíbia, certo? Podemos visualizar o malleolus medial e lateral. Podemos também visualizar o corpo da fíbula, certo? Da fíbula, a cabeça da fíbula, certo? Ápice, processo de estiloides, certo? A cabeça da fíbula, ok? Os côndilos medial da tíbula, certo? E podemos visualizar a eminência da patela com a força intercolodiana, certo? Também visualiza nesse exame as facetas articulares da tíbia, certo? O planto tibial também. E visualiza o talos, certo? O osso do metatarso, do pé. Pega também uma parte do talos, ok? Você já vem para cá, certo? Feito, é o AP de perna, agora vamos fazer o perfil de perna, certo? Peço que o paciente fique lateralizado, em decúbito lateral, certo? Iremos realizar o perfil de perna, certo? Nesta posição, certo? Perfil de perna, o chassi na diagonal, certo? As incidências clínicas para esse exame são fraturas, certo? Lesões ósseas e corpo estranho, certo? O chassi utilizado é o 35 por 43. A posição do chassi está na diagonal, certo? Paciente em decúbito lateral, distância de foco filme 1 metro, certo? 1 a 2 centímetros abaixo da ápice da patela, no alto do côndilo medial, certo? Raio central no terço médio da perna, certo? Nesta posição, pegando os malleolus, certo? Medial. Irei agora para realizar o raio-x, certo? Paciente, por favor, você não se mexe para não gerar artefatos, certo? Vou ligar aqui o colimador, certo? Colimar toda a estrutura, certo? Proximal e distal, certo? Pegando as articulações do joelho e do tornozelo, certo? Tem que estar incluso. Não pode ser cortado no filme radiográfico. O marcador sempre do lado direito do paciente, certo? Vamos realizar o exame. Realizado o exame, certo? Certo, exame finalizado. Você pode... vou ajudar o senhor a... protetor. Certo. O senhor já vai receber o seu exame imediato, ok? Ok. Pronto, o seu exame, certo? AP e perfil de perna,
Paciente Welton. Ok, certo? Muito Boa obrigado. sorte. Por nada. Um excelente dia, senhor. Muito obrigado, você também. Pronto, foi isso. Acabamos de realizar o AP e perfil de perna esquerda do paciente Welton, certo?